meus queridos, a paz do Senhor seja com todos. Meus amados, é com muita alegria na manhã deste dia que eu quero aqui vos dizer que Deus, Ele ama a cada um de vocês. A Bíblia diz: quem é de Deus com alegria escuta a sua palavra, João 8 e o verso 47. Por favor, não me tenha como taxativo uma hora dessa pela manhã querer atrapalhar a vossa viagem. Que o Senhor Deus me guarde deste fato. Meus amados, Jesus, Ele disse: ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer for batizado será salvo. Marcos 16 e o verso 15. Eu sei que alguém pode até notar que eu estou com o celular na mão, estou gravando, é porque eu tenho nas plataformas digitais, lá no YouTube eu tenho um canal, como no TikTok e no Kawaii. E agradeço a Deus por Ele ter com certeza ter dado esta permissão, porque tudo é na permissão de Deus. Então, meus queridos, aqui já quero mandar um abraço com certeza para os internautas que estão em outras capitais do Brasil, que têm seguido este humilde trabalho, pastor Marcelo Silva, para a glória de Deus, na plataforma digitais. Que Deus abençoe de uma forma em geral. Meus queridos, a Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas em Cristo tenha a vida eterna. João 3 e o verso 16. Estamos vivendo os últimos segundos nesta terra. Não muito longe de nossos dias vai haver, com certeza, uma das maiores catástrofes sobre a terra. Sabemos que esta terra ela está atesourada, disse Pedro, para o fogo eterno. No passado a terra ela foi destruída, a população mundial, só escapou Noé e mais 7 com o dilúvio. Mas no mundo no qual vivemos hoje, o que vai acontecer não é fácil. A Bíblia diz lá na carta em Pedro que Deus, Ele atesourou, ou seja, está como um tesouro esta terra para o fogo. Agora, de que forma vai acontecer, eu não sei, se é através das guerras nucleares que vai atingir a terra em geral. Eu não sei se é o fogo que vai tomar conta através das florestas, ou se é mesmo as usinas de energia. Nós sabemos que não é fácil. Ela cerca toda a terra, eu não sei de que forma vai acontecer. Eu sei uma coisa, que a Bíblia já profetiza desde a fundação do mundo, que este mundo vai se acabar com fogo por causa da ruindade humana, por causa do pecado, da corrupção, da mentira. E a própria Bíblia diz que Deus já não suporta mais, sabe, as narinas dele, a exalação do fedor de nossos pecados. Porque o pecado para Deus fede, viu? Pra gente não, né? Pecado para o ser humano é comum, sim ou não? É comum. O homem peca quando se levanta, peca quando vai deitar, peca no decorrer do dia, peca por pensamento, ação e palavra, que a Bíblia mesmo diz isso. A gente peca por pensamento, ação e palavra todos os dias. Então pra gente é um ato comum, se a gente não tiver cuidado de não se sair de bandinha e largar os pecados, já era cada um de nós. Mas para Deus é um fedor tão grande. Imagina. A Bíblia diz que Deus, Ele disse: Noé, pode ler a Bíblia lá em Gênesis, tá? Noé, eu já não suporto mais o fedor do pecado. Já chegou as minhas narinas de Deus, eu já não aguento mais. Já exala forte no meu nariz. Faz para ti uma arca da madeira de golfe, onde a mesma tem 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, primeiro, segundo e terceiro compartimento. E o animal que for puro, coloque 7 pares. E o animal que for imundo, um par, como o porco. Das aves do céu, coloque 7 pares. Fêmea e macho, colocarás na arca. E depois que ela estiver pronta, abetumarás por dentro e eu vou selar por fora. Porque eu vou trazer sobre a terra, vou eu abrir as portas dos céus e vou eu abrir as comportas da escuridão da terra. Mandarei água, o globo terra vai se esvair de água. Só vai escapar somente tu e a tua família, que eu já determinei. Porque o gênero humano é mau. Contudo, fala do meu nome, para que não tenha desculpa de dizer:
que meu nome não foi anunciado. E Noé, através do Espírito de Deus, começou a falar. Passou um ano, ele construindo a arca. Passou 2 anos, 10 anos, e o povo dizendo, isso é um doido, desequilibrado. Imagine, uma arca com 300 côvados, que dá aproximadamente 137 metros de comprimento, segundo a Escritura. Quando Deus falou isso para Noé, Noé estava com 500 anos. Com 600 anos, a arca estava pronta, 100 anos depois. Dava tempo de mais alguém se converter, sim ou não? O povo não estava nem aí. E a Bíblia diz que davam-se em casamento e se casavam, bebiam até cair de costa. A prostituição, a lascívia, a ganância, a inveja, a corrupção, isso entre eles era comum. Diz a Escritura. Depois de 100 anos, e não é dizendo, rapaz, o dilúvio está vindo de nada, já tem 100 anos, cadê o dilúvio que ninguém está vendo? Uma terra dessa, uma terra seca, feita de Israel, cheia de pedra, montanhas, que cerca a nossa cidade? Estás conversando besteira, Noé. Tu és um desequilibrado, fanático, doido varrido. E Noé, vocês vão ver, quando fez 100 anos certinho, que Deus, a arca está terminada, eu sei, Noé. Entra na arca, os animais que eu determinei, chama. Já pensou? 7 pares de leão, 7 pares de suricate, 7 pares de hienas. Hienas é um animal selvagem. 7 pares de elefante, que elefante não ia aguentar o dilúvio sem comer. Imagina 7 pares de tigre, chiçara, 7 pares de cabra, de camelo. Uma arca com 137 metros, caber tudo isso. É um milagre, sim ou não? Já começa por aí o milagre. Depois, vocês sabem quanto é que come por dia de peso um elefante? 200 quilos. Eu vou repetir. O elefante ele come por dia 200 quilos. Pode estudar isso aí. Se eu estou com conversa fiada. Um elefante 200 quilos, ou seja, tinha 14, né? 7 pares? 14. Daria o quê? 2.400 quilos por dia. Onde Noé foi arrumar tanta comida só para os elefantes e os restos? Um leão ele come aproximadamente por dia de 7 a 8 quilos de carne. Isso quando não está com muita fome. Quando ele está com fome, ele come um animal inteiro que ele caça. Um animal com 30, 40 quilos, 50 quilos, ele olha, chá. Onde é que Noé foi arrumar tudo isso? Aí vamos para aves voadoras. A gente sabe que é mais de 1.200 espécies de tipo de aves. Somente de águia existe 9 tipos de águia. A mais conhecida americana. Aí tem o gavião carcará, o gavião mirim, tem a coruja de frio, tem a coruja boia, a coruja bode. Que são vários tipos de coruja. Noé disse, olha, entre na arca. Já pensou, os animais obedeceram. Enquanto os homens não obedeceram. Eu digo a vocês com muita ênfase, se eu fosse dessa época e eu visse os animais entrando na arca, eu ia gritar, Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou entrar entre os animais. Como é que um animal selvagem entra na arca por ordem de um homem? Em fila, onde já se viu? A Bíblia diz que Noé deu a ordem, os animais entrou, não precisou de amarrar, não, nem pegar ele, sabe, em uma armadilha e acorrentá-los, porque eram bravos, não, obedeceram a Noé. Até hoje, para adestrar um leão, tem leão que às vezes até se levanta contra o camarada que adestra ele. Para que vocês vejam isso
isso aí. E sabe quantos dias ficou os animais dentro da arca? 150 dias, 5 meses. Imagina. Faz as contas. 150 dias. 2.000 quilos e 400 por dia só dos elefantes. 150 dias, aí você vai multiplicar. E o resto dos animais comeram o quê? Ficaram um olhando para o outro. E por que um animal dentro da arca não matou o outro para se alimentar? Que eram carnívoros. Para sobrevivência. Ordem de Deus, meu filho. Eu acredito que não está assim dizendo na Bíblia, que quando Noé botou a comida, Deus disse, bote a primeira porção e eu vou sustentar ele esses meses. Dentro dele, vou eu gerar o próprio alimento dentro dele, não te aperreia. Depois, imagine o excremento daqueles animais dentro da arca, fedia ou não? 150 dias. Para que vocês analisem o caso. Não é brincadeira. Depois de 150 dias, diz a Bíblia que Noé, ele soltou uma pomba, essa saiu, ela rodou, não encontrou lugar, voltou. Depois de 7 dias, soltou de novo. Ou seja, a arca não passou somente 150 dias, eles dentro da arca, porque ainda soltou uma pomba por 7 dias, depois mais 7 dias soltou mais outra. E diz a Bíblia que depois que ele soltou a última pela terceira vez, essa já voltou com um galho de oliveira, de olívia. Aí Noé viu que as águas começaram a baixar. Noé ainda esperou mais 7 dias para sair da arca, ou seja, 3 vezes 7, 21. Com mais 7, 28. Já pensou? Praticamente 6 meses. Aí a Bíblia diz que ainda teve outro período, que eu acredito que foi para uns 7 meses. Imagina, quem sustentou todos aqueles animais, se não Deus, dentro da arca? Mas diz a Bíblia que os homens pereceram, as mulheres pereceram, as crianças, por causa dos pais, também pereceram. Só escapou Noé, os 3 filhos de Noé, as 3 nora e a mulher de Noé. E a Bíblia ela segue dizendo, quando eles saíram da arca, toda a terra, toda a humanidade, os animais piraram, ou seja, morreram. Aí Deus disse, agora sai da arca, não é tu, a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Veja como Deus é tão, não é, detalhista. Deus poderia ser direto, sai da arca, não é somente tu e a tua mulher, não. Deus está destrinchando teus filhos, plural, e as mulheres de teus filhos. Vai ficar ninguém na arca, sai, vai povoar a terra. Vai povoar. E através dos teus filhos será povoado mais uma vez a terra. E vou eu colocar um sinal. E esse sinal, 7 cores, o arco-íris. Nunca mais vai haver um dilúvio sobre a terra. Vai acabar total a terra com água. Pode haver em alguns países, em algumas cidades, de Deus dar um pipoco nela, como Rio Grande do Sul, e outros, que tudo é na vontade de Deus, cada maldade humana. É Deus dando uma pincelada, mas Deus não acaba a terra por inteiro com água, porque Ele tem palavra. Agora Ele disse, se acabará com fogo. O fogo vai queimar. E um dos profetas menores diz, o fogo vai entrar de terra abaixo 7 metros. Número da perfeição 7. Vai queimar a raiz, nem os ramos e a raiz ficará. Queimará, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia. E a igreja, ela vai triunfar, ela vai subir para a glória eterna. Perto está o arrebatamento da igreja. Tem muita gente que está no sono da indolência. E a gente sabe, eu estava pregando o evangelho no ônibus há
uns 15 anos atrás, que faz quase 30 anos que eu prego dentro dos ônibus, e o cidadão, ele disse, olha, eu queria saber, eu sou escuro da cor, se todos nós somos filhos de Adão e Eva, como diz a Escritura, e por que eu sou preto, disse ele? Se todos é filho de Adão e Eva, e Adão e Eva era uma cor só. Eu disse, meu querido, eu vou lhe explicar. Dentro da Escritura Sagrada, quando Deus disse a Noé, sai da arca, teus filhos, ali foi dividido em 3 grupos, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Cã veio as pessoas da África do Sul, os que existem negro, eu disse a ele. É uma terra árida, é uma terra quente, é um clima diferente. Existem pessoas escuras da cor, porque veio da descendência de Cã. Da descendência de Cã também veio alguns indígenas, como também da descendência dele veio uma parte coreana, chinesa e japonesa. Da descendência de Sem veio uma parte, esse pessoal norte-americano, holandeses, e assim sucessivamente, são brancos, pessoal altos. Da descendência de Jafé veio uma parte também dessa descendência, pegando aquele lado, que é um povo do Oriente, e assim sucessivamente. E da parte Sem também veio os judeus, israelitas, e assim sucessivamente. Saiu da descendência de Sem Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Isaías, Davi, Salomão, e assim veio até chegar a Cristo nosso Senhor. Eu expliquei aquele homem. Desses 3 grupos, existe mais de 240 países no globo terra, 8 bilhões de pessoas nos dias de hoje. São todos filhos de Adão e Eva. Nós somos irmãos. Infelizmente um mata o outro, destrói o outro por causa da ganância. Alguns países não reconhecem Deus, não quer saber de Deus, abomina Deus, odeia Deus e diz que Deus não entra lá, como a Coreia do Norte, Cazaquistão, Passaquistão, como também Omã, Catar, onde vai ter a Copa do Brasil lá. Eles se enganam, que Deus diz, eu estou em toda parte. Deus está nas árvores, Deus está nos manguezais, raiz entrançada, em aratus, caiamus, no ouro, na prata, no bronze, no estanho, na ametista, na esmeralda. Deus está nos serafins, anjos de arcanjo. Deus está na harmônia, oxigênio, hidrogênio, em cada grão de areia. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Ele diz, eu não quero Deus aqui. Se engana, que Deus também está no interior do homem, porque Deus criou o homem. Agora Deus não se manifesta no homem quando o homem não quer. Aí Deus é educado, mas Deus está dentro de cada ser humano, no fígado, no rins, no coração, nos glóbulos vermelhos e brancos, nas células que padece e a outra que vem substituindo. Deus está nos vasos sanguíneos do ser humano. Deus está nos 5 sentidos do ser humano. Alguém está enganado com Deus. Deus está no Sol, como está na Lua. Deus está no sistema planetário. Entre as galáxias, mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas no espaço sideral, e Deus se encontra em cada uma delas. Davi disse, Deus, se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao inferno, tu dá ordem, alguém me pega lá. Se eu for à profundeza do abismo no oceano, a parte mais funda, que é praticamente quase 12 mil quilômetros de água abaixo, em profundidade, tu dá ordem à serpente, ela me arrasta de lá. Para onde eu vou, que tu está em toda parte? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Aí
eu disse àquele homem, mas a mulher dele me fez uma pergunta profunda. E ela disse, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu disse, fique à vontade. Como vocês aqui também. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se eu não puder responder dentro da Escritura, eu direi. Também se Deus me capacitar, eu responderei certo pela Escritura. Fiquem à vontade se tiver alguma pergunta. Aquela mulher disse, olha, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Fique à vontade, minha senhora. Ela aproximadamente 68 anos. E ela disse, eu sou católica, apostólica, romana e praticante. Ela disse, eu tenho 3 perguntas a lhe fazer. Eu disse, fique à vontade. Sinta-se à vontade. Ela disse, Maria não é a nossa mãe? É a primeira pergunta. Segundo, ela não está à direita de Deus? Intercede por mim, por você e por todos nós? Terceiro, não é ela que salva a todos? Eu disse, vou lhe responder as 3 perguntas. Porque quando ela foi fazer pergunta, eu já fui. Eu disse, primeiro, Maria não é a nossa mãe. Ela foi mãe de Tiago, teve 4 filhos depois de Jesus. Depois, Jesus, como Deus não tem mãe, só tem pai. Como um homem, 100% homem, ele teve mãe, que foi depositado no ventre dela, por obra do Espírito Santo. Mas não foi homem que fez Jesus, veio direto do céu e colocado nela por obra de Deus o Eterno. Então ela não é nossa mãe, ela é nossa irmã. É o que diz a Bíblia, a nossa irmã Maria, com todo respeito a ela. É a primeira pergunta respondida. Segunda, ela não está à direita de Deus. Lembra que alguém disse, Jesus, quem é que vai estar à tua direita? Meu filho, A, B e C. Jesus, não compete a mim esse negócio, nem dizer a vocês. Porque na direita de Deus, só Ele compete. Naquele dia quem vai sentar lá, se é Abraão, se é Moisés, somente a Deus pertence esse negócio. Naquele dia, depois do arrebatamento, aí eu expliquei para ela. Então a direita de Deus, a Bíblia diz, é Jesus que está. E a esquerda, o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Um Deus eterno nas 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, como é que uma mulher vai estar lá? A direita de Deus intercedendo por nós se foi pecador igual a nós. Que nós somos pecadores. Não importa se é papa, se é pastor, é pecador. É a Bíblia que diz. Eu não vou descartar isso aí, que é a verdade. Agora a gente respeita ela com muito carinho. Lembra que Jesus disse? Qual foi na Bíblia o profeta que Jesus falou dele com muita ênfase? E Jesus disse, não existe profeta igual a esse. Mas também ele é um pecador, João Batista, sim ou não? Sim, não existe profeta maior do que ele. Mas Jesus disse, tem outro profeta, o profeta do fogo, Elias. Jesus disse, todos vocês é sujeito à falha, como Elias foi. Olha para aí, Elias, profeta do fogo. Elias clamava, Deus mandava fogo e matava alguém. Isso no homem desse, viu, aqui na terra hoje. Já pensou? Que nada, isso aí é mentira, ó. Deus manda de fogo agora, mate ele, o fogo descesse e matasse. Aqui tem menos na base, rapaz. Esse cara é de Deus mesmo. Jesus disse, ele foi falho, como vocês. Quando Jesus disse como vocês, ele incluiu quem? João, Tiago, Paulo e também Maria. Sim ou não? Ele poderia vir uma exceção, disse aquela mulher. Epa, venha pra cá Maria, João, vocês aí, não. Ele disse todos, Romanos 13, 23, todos pecaram e distintos estão na glória de Deus. Por isso meu Pai me enviou para salvar vocês. Salvar, então quem salva é Jesus. Não é Maria que salva, é a sua terceira pergunta, eu disse a ela. E Paulo disse, não existe outro nome em cima no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, os que já morreram, por qual qualquer ser humano possa ser salvo, senão Jesus Cristo o homem. Acabou-se, está na Bíblia. Aí lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, ele está dizendo, a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que não é dom de vós, é dom de Deus mediante a vossa fé. Ou seja, é a nossa fé em Cristo que nos salva através de Deus, nosso Senhor, que enviou Jesus, para que vocês entendam. Aí eu disse àquela mulher, aí eu disse a ela, vou lhe fazer uma pergunta, posso? Ela disse, faça. Eu disse, na concepção humana, eu sei que a senhora pode até indagar no pensamento e não me responder e dizer que é
justamente que a senhora me fez a pergunta. Diante de Deus, quem é que é bem mais privilegiado? E não houve pecado. Adão e Eva ou José e Maria? É a pergunta que eu lhe faço. Ela olhou para o marido, disse: eu não vou responder. Eu sabia disso, que não ia responder. Ela sabia que ela fosse dizer: olha, quem não teve pecado foi Adão e Eva, veio pecar depois. Mas Maria e José e todos que nasceram depois de Adão e Eva teve pecado. Ela foi esperta, ela calou-se. Aí eu respondi por ela. Adão e Eva não teve pecado, foi Deus que fez com as suas próprias mãos. Soprou na narina e colocou o que? O fôlego de vida, o Espírito de Deus dentro dele e dentro de Eva. Pronto. Mas José, Maria, Tiago, eu, a senhora, todos nós nascemos no pecado depois da queda de nosso pai Adão e Eva. Então, na concepção de Deus, quem é maior? Adão e Eva foram os primeiros. São os patriarcas. São os pioneiros. E entre esses Deus escolheu Maria para depositar Jesus, para que a gente fosse salvo por ele, não por ela. Aí ela calou-se, não teve mais pergunta. Sem ferir, sem machucar a ninguém. É só ler a Bíblia para entender a Bíblia. Tem pessoas que acham que a gente odeia Maria porque é crente. Não, não, pelo amor de Deus, a gente não odeia Maria. A gente ama de verdade. Se não fosse através dela que Deus depositou nela Jesus, eu e vocês já era, a gente sabe disso. A gente honra e respeita, só não adora, que não pode adorar, para que vocês entendam. Adoração só a Deus, a Jesus, nem os anjos podem adorar, que é antibíblico. E não se pode também adorar homens, porque tem pessoas que adoram homens, viu? Tem pastores aí que é adorado. Faz um sinal, faz uma maravilha, Deus usando ele ou ela, alguém sabe, idolatra. Não pode nem tocar no nome dele nem dela. Não, pastor fulano, fulana de tal. O apóstolo Paulo disse: obedecei às autoridades criadas por Deus no Senhor. Se estiver fora, não obedeça. Então tem coisa que está no homem e na mulher, mesmo sendo autoridade criada por Deus, que está fora do padrão, e a gente não vai obedecer. Para que vocês entendam. Então, meus queridos, se alguém quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. O que eu estou pregando para vocês aqui, ó, com certeza está aqui, está gravando aqui. Prego com segurança, com muita ênfase, o tremor e temor a Deus. Porque qualquer palavra que eu disser errada, alguém pode até incriminar hoje o mundo que a gente vive. Então está tudo aqui. Para que alguém lá, se alguém se levantar contra, fazer uma análise do que eu estou dizendo aqui, e na escritura, e saber que está dentro dela, que eu não feri, que eu não machuquei a imagem de nenhum ser humano. Porque hoje é difícil. Hoje se ganha dinheiro nas costas dos outros. Só basta vir usar de má fé contra você, para que você fale qualquer coisa que não agrada a ele ou a ela, já gravando, muitas vezes até, né? Bota no celular no bolso e você não sabe, leva você uma afronta, aí você não vigia, fala uma coisa que não deve, chega lá, o que ele disse comigo aí? Olha o que ela disse comigo. Leva a pessoa a um caos total. Aí vai pagar alguém, porque abateu a moral de alguém. É o mundo que a gente vive. Que Deus abençoe e agradeço a vocês o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Não esqueça, quando descerem, cuidado com bolsa, cuidado com celular, porque tem muito esperto no centro da cidade. Vigie. Cuidado também com os vossos filhos, o caminho que eles estão trilhando. Tenham cuidado, eu sei que hoje é difícil. Hoje é mais fácil um filho bater no pai do que o pai dar uma palmada no filho. Porque se der uma palmada no filho, já tem o conselho tutelar, é tantas leis, que não é brincadeira, muitas vezes até para aprisionar o pai e a mãe. Eu fui criado, foi na palmatória, viu? E meu irmão, olha, levou, foi pisa de peça de corda, ia para água de sal. Hoje é homem, hoje é cidadão. Porque se não fosse assim era marginal. E meu pai dizia: é aqui, olha, depois dobra o joelho em cima dos caroços de milho. Aí eu tava porção de caroço de milho, de joelho. Aí eu ficava lá, mas doía. Se tirar, vai pra palmatória. Meia hora. Era o
camarada, sabe, é perverso, é carrasco, mas o filho dá no pai, esculhamba o pai, rouba o pai, rouba a mãe, usa droga, vende o que tem de casa pra gastar com droga. É os filhos de hoje, chega na escola, não respeita mais os professores, ou não é assim? Quer dar no professor, vira banca, coloca coisas imorais no banheiro, desenhos imorais, é uma pornografia. Mas Deus vai ter encontro com essas terras. Está chegando o dia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço para os internautas que estão em outras capitais do Brasil. Deus abençoe e ajude. Também no Paraguai. Que Deus abençoe ali em Portugal, também em Lisboa. Que Deus ajude em todas as capitais do Brasil e no exterior. Um forte abraço, em nome de Jesus, o Eterno.